Em seguida, você precisa construir o roteiro. Entenda que tudo que é bem feito, ele precisa ser construído antecipado, roteirizado. São raríssimas as exceções em que algo você constrói bem sem um projeto anterior. Então, se eu vou fazer uma apresentação, se eu vou participar de um evento, de um congresso ou entregar uma atividade acadêmica, eu preciso construir o roteiro dessa minha fala. Eu preciso ter os momentos, que é a velha historinha, que é o storytelling, que é uma das coisas mais importantes hoje. Se você for participar de uma apresentação corporativa, se você for vender um produto, ou se alguém vier lhe apresentar um produto saindo do nosso pequeno mundo para um mundo mais amplo em cidades grandes, hoje o recurso mais utilizado e mais investido é em storytelling. É em você aprender a construir sua fala através de histórias. Porque o que nos conecta é a emoção. Eu como ser humano, você como ser humano, o que nos faz a conexão entre um e o outro são as emoções. E nada melhor do que história, do que você criar uma narrativa para você despertar esse sentimento de emoção e assim vender um produto. Um produto, quando eu falo, ele é uma ideia. E uma apresentação, ela é constituída de ideias, mesmo que você tenha como produto também o resultado de uma pesquisa. Então eu preciso construir essa minha história e eu preciso seguir a ideia do roteiro dos 3 atos, que muitos chamam de introdução, assunto central, conclusão, ato 1, ato 2, ato 3, ou início, meio e fim. E cada uma dessas partes é importante que a gente possa entendê-la como é o seu funcionamento. Então, no início, o início ele tem o objetivo principal de conquistar a audiência, conquistar para aquele que eu falo. É despertar o interesse para que a pessoa possa querer vivenciar aquela experiência. Uma palestra, uma aula, ela precisa ser uma experiência, onde você vai guardar um pouco. Então eu preciso criar algo, inclusive com emoção, para que você possa ser conquistado. Ser conquistado não é num mau sentido, é no bom sentido. É de quebrar toda a dificuldade que a gente tem nesse meio campo, quando eu estou apresentando minha fala, para que você possa entender e se interessar pelo assunto que eu vou tratar com você. Então isso, ela é uma introdução. Isso ela é o início. E o objetivo principal é essa conquista que é realizado. Ser rápido, tá? Então não precisa ser muito longo quando a gente vai trabalhar a introdução. A gente precisa conquistar a audiência, romper a resistência e cativar uma disposição favorável. É um momento curto e precisa ter relação com o assunto. Uma coisa que você não pode esquecer na introdução é o vocativo, aquele momento onde a gente fala com os ouvintes. Então, boa noite, os agradecimentos, quando a gente cita, no caso aqui, citei Renan, vocês, eu falo com vocês, isso é o vocativo. E eu tenho ainda os tipos de início, que o mais comum é o de fazer a alusão à ocasião. No nosso caso de hoje, a gente poderia começar falando sobre a Semana da Integração, da alegria de estar participando da Semana de Integração. Se fosse presencial, de estar no mesmo ambiente, estar com vocês. Então, isso é sim também um tipo de introdução. Você pode começar também com uma frase de impacto. Uma frase ou uma história de impacto que faça com que a forma emotiva, inclusive, cria uma conexão com a sua audiência. Você pode começar também, mas é um pouquinho mais arriscado, com um fato bem-humorado, mas pode ser, por exemplo, com algo que tenha ocorrido no meio do trajeto.
Digamos que você tenha pegado, foi para apresentar um congresso e você pegou um Uber. E esse Uber rodou a cidade inteira, ou o carro quebrou e você acabou de chegar no evento de forma atrasada. Isso acaba, dependendo da sua fala, sendo um fato bem-humorado e que quebra o impacto, o gelo inicial de você chegar perante uma audiência. Então você pode aproveitar também esse tipo de início. Pode ser através de uma história ou uma narrativa que crie essas conexões emocionais. Pode ser também através de um levantamento, de uma reflexão, exemplo, do momento que nós estamos vivendo, referente à pandemia, porque isso nos conecta como seres humanos, todos nós, conhecidos e dentro da própria família, temos algumas perdas ou passamos também pela situação da própria doença, o que gera um medo, um temor. E isso faz com que a gente crie uma conexão e se coloque todo mundo no mesmo patamar, tirando das hierarquias sociais, como por exemplo o professor, o aluno. Vantagens e benefícios da sua apresentação. Então, dependendo da fala do que você vai apresentar, você já pode iniciar contando as vantagens e os benefícios daquela sua pesquisa, por exemplo. Isso vai despertar o interesse também da sua audiência. Alguns autores, inclusive o Reinaldo Polito, dividem em 4 partes. Ele separa o início da preparação, deixa como partes diferentes. Na minha prática do dia a dia, eu prefiro deixar como a introdução, a trabalhar com a ideia de início, meio e fim, introdução, assunto central e conclusão. Porque a preparação, ao meu ver, faz parte do início também. Eu tenho o vocativo, eu tenho aquilo que eu vou utilizar ali na introdução, que vai ser algo para chamar a atenção, né, da minha audiência, quebrar a resistência, transformar a audiência um pouco mais solícita ao que eu vou falar. E eu já faço naturalmente a preparação, que pode ser proposição, narração ou divisão, ou apenas uma delas. Então, cada um desses tipos aqui podem ser utilizados simultaneamente ou apenas um. A proposição, ela deve ser feita em uma ou duas frases, certo? E deve responder praticamente a pergunta: qual é a essência do conteúdo? A proposição eu vou apresentar para você qual é o conteúdo que eu vou falar. Então, exemplo, hoje iremos estudar como fazer uma apresentação de sucesso. Essa proposição ela faz a ligação da minha introdução com o meu assunto central. Então, eu poderia unicamente falar a proposição. Ou eu poderia seguir também, depois da proposição, com ou sem ela, por uma narração. Uma narração, por exemplo, de falar do fato do porquê é importante você construir bem a sua fala. E aí já é a narração. E aí ela pode ter mais frases, porque é uma narração e eu posso ter 2 minutos de fala sem problema nenhum, 3, para trazer a importância do conteúdo central. Ou eu posso fazer também uma divisão. A divisão nada mais é do que você numerar o que é que você vai falar em grandes tópicos. Então, por exemplo, nessa nossa apresentação, eu fiz a divisão em 4 pontos: reflexões, roteiro, a parte visual e a parte de treino, que é a parte do apresentador. Então, eu fiz essa divisão. Eu fiz o que em muitas apresentações as pessoas chamam de agenda, sem colocar o nome agenda. Eu fiz a divisão do assunto. Então, você pode fazer a proposição, a narração e divisão, ou escolher alguma delas para que você coloque nesse início que joga você, faz a ponte entre o assunto central, tá? Que é o meio, que você vai encontrar como assunto central, o ato 2, a forma com que você se sentir melhor em nomear. E o meio é justamente o assunto que você vai falar. E você vai construir esse assunto, obviamente, dividindo ele em uma situação que fique facilmente entendível para o seu público, sobre o assunto que você vai falar. E aí a gente tem dentro da divisão confirmação e refutação, né? A gente pode ter essa área que geralmente funciona
com a confirmação, ou seja, eu vou trabalhar com argumentos para confirmar a minha fala, e no final do assunto central eu vou trabalhar um pouquinho das possibilidades de refutação que se tenha sobre aquele assunto. E eu vou também pensar, mesmo que eu não fale, eu vou pensar antecipadamente quais são as refutações a perguntas que possam surgir que vá de encontro com a minha fala. Então alguém poderia dizer: olha, a pesquisa que você fez em outra pesquisa de fulano de tal diz totalmente o contrário. E aí, como é que você acha? Você tem que estar preparado antecipadamente para refutar aquela ideia, para você dizer: não, há um equívoco aqui. O pesquisador fulano de tal, o qual eu conheço, estudei os trabalhos dele, na verdade, ele quer dizer que foi seguido por outro caminho e atingiu outro resultado. Você pode encontrar assim, 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 assado. Então você tem que se preparar dentro do assunto central e na sua fala tem algumas refutações que você acredita que ela já faz parte do pensamento do seu público, que você pode refutar durante a sua fala, e você tem que estar preparado para outras que surjam. E se não surgir, não fala. Não tem por que você criar a questão dessa polêmica, tá? Então não vai ser necessário e não vai precisar. Então, os objetivos do meio é o seu assunto, é o porquê você veio, é o motivo de você estar fazendo uma apresentação. O terceiro ponto, né, por fim, a conclusão. Que a conclusão também ela é rápida, ela faz parte e ela é rápida. A conclusão, o seu conceito, ele é o momento de encerrar a fala que vai coroar a sua apresentação. Então é algo que você vai trazer no final, que vai ser a cereja do bolo para a apresentação que você está fazendo, que vai coroar aquela apresentação como uma apresentação de sucesso. E você precisa pensar ainda aqui na conclusão, no fim, o que é que você quer que fique. Que é aquilo que a gente pensou lá nas reflexões. O que é que eu quero que fique? Marcado na cabeça da pessoa que está na audiência. Ou o que é que eu quero que desperte nela? É um sentimento? É uma reflexão? É uma pergunta? É a busca por um novo conhecimento? O que é que eu quero que fique? E isso precisa estar bem designado na sua conclusão no final. Você ainda pode fazer no final uma recapitulação rápida. Em uma frase ou duas, você trazer uma recapitulação de tudo que você falou. Como, por exemplo, eu poderia concluir dizendo: você viu como é importante melhorar sua fala? Você construir a fala em 3 momentos de introdução, ou de início, meio e fim? Assim, você vai conseguir fazer uma apresentação de sucesso. E isso é uma recapitulação junto com uma conclusão. Eu posso utilizar também o recurso que eu particularmente hoje uso mais, que é a chamada para ação. Esse nome ficou mais famoso devido ao YouTube, que os YouTubers usam o CTA, chamada para ação ou call to action, que é você no final, você chamar a sua audiência para fazer algo, você dizer para ela o que quer que você quer que ela faça. Então eu poderia concluir dizendo mais ou menos: você viu como é importante você estudar sobre oratória? Ficou com maior desejo para conhecer isso? Procure o livro lá do Reinaldo Polito, que encontra-se no link na descrição, já que a gente está numa live, na descrição do vídeo. E aí eu fiz uma chamada para que você busque o livro do Reinaldo Polito. Então, isso aí vai depender, e eu estou apenas criando aqui, do evento que você está participando ou da ideia que você quer passar. Então, em uma situação acadêmica, eu poderia colocar dentro de um trabalho uma chamada para ação para você conhecer um novo método de estudo do violão.
Então eu vou fazer um trabalho sobre aquele método qual eu analisei e estudei, e no final eu deixo como mensagem final que você também conheça e pratique aquele método de violão. É um exemplo, tá?